Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula aqui da tua escola de italiano.com. E na aula de hoje nós vamos conhecer e identificar o uso correto do verbo avere da língua italiana. O verbo avere que se traduz no português como nosso ter. Então vamos lá. Qual é o uso correto do verbo avere na língua italiana? Bem, o uso correto principal é para demonstrar posse. Por exemplo, Marco ha um gato. O gato pertence a Marco. Posse. Rita ha una casa. Pietro e Rita hanno un cane. Pietro ha un notebook. Ok? O uso correto do verbo avere na língua italiana é posse. Ou então, para dizer a idade. Por exemplo, Pietro ha 28 anni. Rita ha 29 anni. Os dois principais usos do verbo avere na língua italiana é para dizer posse e para dizer a idade. Acontece que muitas vezes usamos o verbo avere de um modo incorreto, porque nós brasileiros tendemos a usar o verbo avere, ter, no sentido de existir, de existência de algo em um lugar. E esse uso na língua italiana é incorreto. Por exemplo, há um notebook sul tavolo. Eu não posso usar o verbo avere nessa expressão, porque, nesse caso, um italiano entende que a mesa possui um notebook. É engraçado como eles pensam, mas eles pensam dessa forma. Por quê? Porque, nesse caso, na língua italiana, usa-se um outro verbo, o verbo esserci, que possui apenas duas conjugações, c'è no singular e ci sono no plural. Toda vez que eu quero dizer que existe algo em algum lugar, no italiano eu devo usar o verbo esserci. Por exemplo, c'è un notebook sul tavolo, ci sono 3 notebook sul tavolo. Vamos fazer uma comparação entre os dois verbos, o verbo avere e o esserci, para ter absolutamente certeza do uso correto e da diferença entre os dois? Por exemplo, Fabrizio ha 2 cani. Eu poderia substituir o Fabrizio por Rita. Rita ha 2 cani. Eu poderia substituir Fabrizio e Rita per noi. Noi abbiamo 2 cani. A única coisa que vai mudar é o verbo avere conjugado à pessoa que possui os 2 cachorros. Já do lado, eu falo c'è un gatto sul tavolo. E na imagem de baixo, eu falo ci sono 2 gatti sul tavolo. Se no lugar de 2 gatos tivessem 3 gatos, ci sono 3 gatti sul tavolo. Por quê? Porque o verbo esserci possui apenas essas duas conjugações, c'è no singular e ci sono no plural. Eu espero que essa diferença tenha ficado bem clara na cabeça de vocês, porque é um dos erros principais de qualquer brasileiro que está aprendendo a língua italiana. Mas como é a conjugação do verbo avere no presente indicativo? O verbo avere no presente indicativo possui a seguinte conjugação: io ho com o acento agudo da vovó, esse O bem aberto, io ho, não io o, ok? Io ho, tu hai, lui lei ha, noi abbiamo, voi avete e loro hanno. E assim como o verbo essere, ele também é o verbo auxiliar na hora de formar o passado próximo na língua italiana. Eu preciso aprender o verbo essere, que está indicado aqui no card em cima, se você quiser aprender mais sobre o verbo essere, e o verbo avere para conseguir usar o passado na língua italiana.